Hoje vou mostrar-te várias alternativas para poder juntar pedaços de texto no Microsoft Excel. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira. Hoje em dia vemos como podemos utilizar várias funções e alternativas para juntar pedaços de texto. Então, no cenário eu vou-te mostrar uma alternativa que é utilizando as fórmulas ou as funções do Excel que permitem juntar pedaços de texto. Atenção que estamos a falar aqui especificamente de texto porque estas funções estão enquadradas na categoria de texto, mas como é óbvio podemos juntar qualquer pedaço de células e neste caso podem ter números ou outros valores. Mas vou-te mostrar também uma variante desta alternativa das funções com o Power Query que te permite, através do interface utilizador, poder juntar pedaços de texto, ter o resultado no aspecto de uma tabela final, sem necessitares de utilizar então as fórmulas ou as funções. Fica então por aí, vamos passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Muito bem, agora sim, já estamos no nosso fecheiro de Excel, onde podes ver que tenho apenas uma tabela com alguns valores com nomes, nome próprio, nome do meio e apelido. Podes ver que o nome do meio em alguns casos não tem valores, é propositado para percebermos o que acontece com os espaços, e vamos ver então aqui três alternativas para podermos juntar o texto, nesta primeira fase. Depois iremos ver a última alternativa, que será então através do Power Query, mas já lá chegaremos. Então, a primeira lógica para juntarmos texto é utilizar uma operação matemática, como se estivéssemos a fazer uma soma, mas o operador não vai ser o sinal de mais ou o sinal de menos, mas sim o operador do i comercial. Este operador em especial permite-nos juntar pedaços de texto, ou células neste caso. Então, vou começar com o primeiro exemplo, em que vou colocar aqui na coluna F5 a junção dos pedaços de texto da minha tabela à esquerda. Vou começar então com a root e aciono o i comercial, vou buscar o nome do meio, i comercial e vou buscar o apelido. Basicamente temos então root Martins, tudo junto, sem espaços, porque não temos o nome do meio. Eu vou puxar estes valores para baixo para perceberes que quando temos então o nome do meio, aparece, por exemplo, Filipe Sousa Oliveira. Bom, quando nós fazemos esta junção simples, obviamente não estamos a contemplar os espaços. Então, o espaço pode ser colocado de duas maneiras. Ou colocamos na função, que é aquilo que eu aconselho que possas fazer, ou então adicionas o espaço ao texto que já existe de base. Por exemplo, se eu adicionasse um espaço à frente de root, eu teria então root Martins com o espaço definido. De qualquer forma, ter espaços dentro das células não é uma boa solução, por isso o ideal é utilizarmos o espaço como se fosse mais uma string, ou seja, mais uma célula que nós estamos a adicionar. Então a lógica passa por, a seguir ao i comercial, concatenarmos o espaço, entre aspas, e juntarmos o i comercial e fazemos o mesmo para acrescentar o valor à célula D5. Então neste caso conseguimos ver a Ruth Martins e os restantes valores com o espaço. A questão é que não é fácil nós percebermos esta lógica dos espaços, porque se estamos a adicionar um espaço a meio, a string do meio, ou seja, a célula que está no meio, não tendo valores, aparece com um espaço extra. Então, efetivamente, nós temos aqui dois espaços no meio do texto quando não existe um valor intermédio. Podemos verificar essa questão com a função número-caractere. Eu falei sobre a função número-caractere num dos tutoriais anteriores, por isso podes sempre rever esse tutorial para perceberes bem a função número-caractere, mas é muito simples, só temos que selecionar o texto e é feita uma contagem de número de caracteres. E neste caso, a Ruth Martins tem 13 caracteres, onde teoricamente só deveria ter 12, porque temos 12 espaços pelo meio, ok? Então, esta é a primeira lógica de juntarmos pedaços de texto, muito rápida, muito simples, com o i comercial. Agora, vou já passar para a segunda alternativa, em que vou utilizar a função concatenar. Ou seja, tu tens duas alternativas com a função concatenar. Existe a concat, que é a recente, mas existe a antiga concatenar, que junta várias cadeias de texto à mesma, mas é utilizada para retrocompatibilidade, ou seja, para poderes utilizar com outras funções que existiam antes das novas versões. Por isso, havendo a função concat, podes utilizar a função concat. Neste caso, vou então concatenar exatamente os mesmos pedaços de texto, ou seja, a root, só que agora, tratando-se de uma função, temos o ponto e vírgula para separar os argumentos. E vou já colocar os espaços extra, por isso vou acrescentar um espaço a seguir ao B5.
depois o C5 e juntar espaço e por fim o D5. Então imagina que o I comercial está a fazer o papel do ponto e vírgula neste caso, ou seja, o ponto e vírgula está a fazer o papel do I comercial. Temos então a concatenação, continuamos a ter os espaços a mais e eu vou fazer outra vez a contagem do número de caracteres para ver que o resultado é exatamente o mesmo. De qualquer forma, depois de termos então o número de caracteres, podemos já aproveitar para corrigir os espaços que existem a mais neste nome completo e podes fazê-lo também na solução anterior. E existe uma função específica para isso, ou seja, a função compactar, ou trim, neste caso, permite-te retirar os espaços extra que existem numa string de texto. Neste caso a string de texto está a ser dada pelo resultado da fórmula, ou seja, 3 pedaços de texto, mas o que ela lê é efetivamente a versão final, ou seja, Ruth Martins, e vamos limpar os espaços que estão a meio, ou à frente ou atrás, ou seja, a função compactar permite-te apagar todos os espaços extra antes, depois ou no meio do texto. No meio do texto é quando tens mais do que um espaço, neste caso. Então, vamos englobar a função concat dentro da função compactar. E neste caso a função compactar apenas pede um pedaço de texto e esse pedaço de texto são então os 3 pedaços de texto que estão a ser juntos. Neste momento podemos verificar que a Ruth Martins já tem ali um bocadinho menos de espaço pelo meio e conseguimos verificar a correção do número de caracteres em alguns dos valores. Eu vou só retirar aqui a questão do erro, porque ele está a dizer que a fórmula não é consistente com as outras funções atrás. E temos então o nome completo com a função concatenar. Agora, vamos ver uma última alternativa, que é a mais recente, ou seja, a função juntar texto, que é uma função que temos a partir do Office 365 ou a partir do Office 2019 e é muito mais simples de utilizar. Por isso, em alternativa às anteriores, como é óbvio, esta será a mais interessante. Então, a função juntar texto, aliás, em português, unir texto, ok? Text join em inglês, por isso é que eu utilizei a palavra juntar, mas é unir texto em português. E então começamos por ter um delimitador. Este delimitador é o delimitador comum, ou seja, na realidade tu podes utilizar já o espaço aqui ou outro conjunto de caracteres. Atenção que não tem que ser um único caractere, podes juntar um pedaço de texto, por exemplo, espaço barra espaço, para fazer o delimitador. Mas neste caso, para ser semelhante, eu vou colocar então a função, ou vou colocar o caractere espaço. Depois, o segundo argumento desta função é ignorar vazio. E esta é a parte provavelmente mais interessante, porque efetivamente quando tens uma célula que está vazia, no caso o nome do meio, esta função opta por ignorá-la e significa que não tens espaços a mais, ou seja, não vamos ter que fazer o processo de compactar o texto. Então neste caso eu vou optar por verdadeiro, naturalmente quero ignorar as células vazias, e depois, uma vez que já definimos o delimitador no primeiro argumento, é só juntar os pedaços de texto, ok? Então vou ter a root, ponto e vírgula, o nome do meio, se tiver vazio é ignorado, e o apelido. E neste caso temos então, com a função unir texto, todos os valores juntos, e vamos só confirmar o número de caracteres, e confirmamos que vai dar o número de caracteres correto, ou seja, as duas segundas situações, ou seja, o nome completo concatenar e o nome completo com unir, é que tem o número de caracteres correto. Claro que podemos fazer o mesmo com o i comercial, mas neste caso, no cenário, não é importante. Muito bem, estas são as alternativas que podes usar utilizando as funções do Excel. Agora, normalmente, hoje em dia, para quem tem as versões recentes do Excel, ou seja, a partir de 2016 até já podem ter o Power Query incluído, eu vou dar-te o cenário em que podes utilizar o Power Query. Basicamente, o que nós fazemos é, utilizamos esta tabela, a tabela vai ao Power Query, teremos as transformações feitas dentro do Power Query e depois voltamos a colocá-la no Excel. Por isso, podes ter as duas vertentes, ou seja, a base e a versão final, mas atenção que podes importar os dados de uma fonte externa do Excel e nem sequer tens a base aqui colocada. Isto é só para o efeito do tutorial, para perceberes que podes ter os dados diretamente no Excel. Então, a primeira coisa que nós temos de fazer é selecionar os nossos dados, a tabela original, e no separador de dados vamos então obter os dados a partir da seleção, ou seja, vamos converter estes dados numa tabela.
Neste caso, aguardamos aqui um pouco, temos então a tabela com os nossos dados, ela contém cabeçalhos, os campos são importantes, faço OK e vamos então para o Power Query. Neste momento estamos a entrar já no editor do Power Query e eu vou fazer duas alterações basicamente. Vou juntar o texto todo e como temos aquela vertente de vemos o número de caracteres, também vou juntar o número de caracteres para ver quantos caracteres é que ficamos. Então, esta tabela 1 vamos chamar-lhe nomes completos. Por exemplo, completos. Ok, já fica com o nome definido. E a única coisa que temos de fazer é adicionar uma nova coluna. Vou selecionar todas as 3 colunas e vou intercalar as colunas. No resultado da intercalação, vamos colocar um separador. Pode ser o espaço e a nova coluna vai se chamar nome completo. Só isto. Temos então o nome completo, Ruth Martins, José Oliveira, etc. Vou aproveitar e pegar nesta coluna do nome completo e vou adicionar mais uma coluna, ou seja, vou aqui extrair o comprimento para saber o número de caracteres, para ver que o número de caracteres vai dar exatamente igual àquele que nós temos pelas funções. Então neste caso o comprimento dá 12, 13, eu vou só colocar aqui número, para ficar muito parecido com o resultado final. E atenção, podemos retirar a base, por exemplo aqui no separador transformar, aliás, vou aqui ao separador base e vou remover estas colunas e ficamos só com a versão final, nome completo e número, está bem? Neste caso, vou então fechar e carregar para, e posso, inclusive, carregar para uma tabela na folha de cálculo existente e vou colocar, por exemplo, aqui em baixo e temos então um resultado semelhante ao resultado, por exemplo, de cima ou qualquer uma das versões em cima, em que temos o nome completo e o número de caracteres do nosso cenário. Temos uma tabela exportada e, naturalmente, que sempre que atualizados os dados aqui à esquerda, vais ter os dados atualizados à direita. Com as funções também é possível, como é óbvio, arrastando para baixo, mas na nossa tabela podes perfeitamente ter os dados atualizados. Então, uma última situação, Luís Ribeiro Oliveira, por exemplo, e vamos colocar, vou só colocar este, por isso vou apagar esta célula, e vou à estrutura da tabela e atualizar a tabela. Temos então Luís Ribeiro Oliveira. Claro que podes juntar, deixa-me só juntar aqui mais algumas colunas. Claro que as fórmulas, todas elas também podem replicar os valores e teres então nas funções os valores atualizados. Por isso qualquer um dos cenários são interessantes. Power Query ajuda-te imenso quando tens vários dados para poderes analisar. Chegamos ao final de mais um tutorial. Espero que tenhas gostado destas dicas que te mostrei para poder juntar pedaços de texto. Não te esqueças, se gostaste do vídeo, de colocar um like, partilhá-lo com quem possa necessitar de utilizar estas ferramentas e se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de clicar no botão subscrever e no sininho das notificações para teres acesso aos últimos vídeos em primeira mão. Nós vemos em breve então num próximo tutorial. Até lá!